Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal YouTube Murilo Tarólogo. Eu sou Murilo Guimarães e hoje eu trago um jogo para nós pensarmos com o tarô a situação na Ucrânia relativamente à guerra com a Rússia. Antes de começar o jogo, eu já lhe peço para você se inscrever aqui no canal e também para me seguir nas redes sociais. Eu sou sempre Murilo Tarólogo, estou no Facebook e no Instagram. Para marcar sua consulta de tarô ou astrologia, você pode me procurar pelo link que está na descrição, bem como pelo WhatsApp e também por mensagem via redes sociais. Vamos então aqui começar o nosso jogo. Eu vou embaralhar as cartas e depois eu vou explicar para vocês qual é o significado que cada casa do jogo vai trazer para nós. Esse jogo que eu resolvi fazer é um jogo de 7 cartas, mais o fundo do baralho. É apenas uma visão de como a coisa deverá progredir ou regredir a partir da eclosão do conflito que já está beirando aí um mês, né? É interessante porque parece que as cartas, elas repercutem um pouco a minha própria percepção da guerra. Eu, além de tarólogo, astrólogo, sou também poeta, músico e, além de tudo, ou talvez primeiramente, eu sou um antropólogo e eu tenho uma larga experiência no estudo do poder local e, portanto, me interesso muito pelos temas ligados à política. Claro que o meu tema de pesquisa não tem nada a ver com geopolítica internacional, muito menos com Rússia, mas eu sei, né, por dever de ofício, que conflitos desta natureza não podem ser enxergados de uma forma maniqueísta, ou seja, compreendendo há um lado santo e há um lado demoníaco. Não é assim que funciona, né? Não existem santos numa guerra. São sempre ali intenções a serem questionadas e, obviamente, não existe uma razão para se deflagrar uma guerra. A humanidade já deveria ter aprendido, né, que toda guerra deveria e poderia ser evitada. Mas, talvez, pela nossa natureza, ou talvez por razões espirituais, né, muito além de nós, a gente teima em recorrer ao conflito armado como uma forma de resolver situações ligadas a interesses econômicos e políticos, etc. No caso desta guerra da Ucrânia, eu parto do pressuposto de que ela não deveria existir, ou seja, a invasão da Ucrânia pela Rússia nunca deveria ter acontecido, né? Talvez não estivessem ainda esgotados os canais diplomáticos para a resolução do conflito e, portanto, a partir daí tem-se uma premissa. Outra coisa que eu levo como uma premissa é que nós estamos numa guerra capitalista. A Rússia já não é um Estado comunista, a Ucrânia também já não é um Estado comunista. São todos os envolvidos até aqui são nações articuladas pelo capitalismo. O próprio presidente Vladimir Putin da Rússia é um representante de uma oligarquia poderosa, portanto, de um grupo econômico com os seus traços corruptos, e isso é inegável e não tem aqui uma defesa a se fazer. Por outro lado, a Ucrânia também tem se notabilizado, né, pela presença cada vez mais evidente de grupos organizados em torno de ideologia nazista. Inclusive já existe, né, a percepção factual de que as forças ocidentais estão estimulando o conflito a partir, né, da venda, não acredito que seja uma doação, mas da disponibilização de armas pesadas naquilo que se convencionou chamar de Batalhão Azov, que é um grupo armado já de algum tempo existente na Ucrânia e que ele cooptou, né, jovens, principalmente homens, mas que agora para a guerra está conquistando, né, cada vez mais cidadãos, muitos deles obrigados a lutar. Então, há uma suspeita de que os métodos de guerrilha utilizados pela Ucrânia são coordenados, né, a partir
deste posicionamento, a partir de uma fórmula militar muito perigosa, não é? E perigosamente conformada em torno de ideais, vou chamar de nazistas, porque eles usam simbologia nazista nos uniformes, etc. Então reparem aqui que a gente está falando de uma realidade muito distinta da nossa, lidando com situações muito delicadas, né? Uma oligarquia corrupta versus um grupo que não se sabe bem, né, a que interesse econômico representa, mas ali articulado em torno de ideologia fascista. Então é tudo muito complicado. De forma que pensar essa guerra, o que eu decidi aqui com o tarô era fazer um pouco a visão do homem de classe média, que sou eu, que reside na Europa, eu estou em Portugal, mas que é brasileiro e atende muitos clientes brasileiros, e tem investimentos no Brasil, e tem uma vida no Brasil, e tem investimento emocional, principalmente no Brasil, né? E que vai voltar para o Brasil, passar um tempo no Brasil, portanto, é alguém desta área do mundo que está sendo influenciado aí pelas notícias e que tem que fazer esse esforço de compreensão para além daquilo que recebe pela televisão e pelos jornais. E aqui tem uma casa, a quinta casa do jogo, que ela representa o outro, e eu pedi para que esse outro representasse aquele que está mais distante, né? E, portanto, compreender um pouco as razões russas. Eu coloquei a Rússia aqui, portanto, eu estou aqui olhando como que eu, inevitavelmente, associado à razão ocidental, europeia, ucraniana, digamos assim, e lá do outro lado a Rússia. Então, a compreensão do tarô sobre a guerra, ela é muito interessante. O tarô, ele é um antropólogo de mão cheia. E aí a gente tem assim como começo de conversa, né, como é que as coisas todas se iniciaram. A gente tem um 4 de ouros, que é uma carta que vai falar de apegos, de determinação de se manter a situação como ela estava. Reparem aí na carta que é um indivíduo que ele está segurando as suas moedas, né, em lugares, digamos, fundamentais para a sua sobrevivência, a sua mente, né, a sua cabeça, a sua razão, depois o seu peito, que é representativo de um chakra poderoso de emanação, de energia de contato, de empatia, né, e portanto ele está fechado para o mundo que o circunda. Depois umas duas moedas sob os seus pés, mostrando que ele está plantado nessas moedas. O que isso vai significar? Primeiro, uma atitude intransigente de não arredo pé dos meus valores, não arredo pé daquilo que eu conquistei, eu não admito uma vida sem isto. Então, no fundo, ele abre mão da vida em sociedade apenas para manter esses valores com ele. Se olharmos por um lado mais positivo, a carta vai falar do interesse da pessoa se fechar, não é? Se proteger de influências de fora. E eu achei essa carta muito interessante porque na narrativa acerca do conflito, o dado comum de um lado e de outro tem a ver com a adesão da Ucrânia à chamada NATO, ou OTAN, que é uma organização criada, né, em torno do poderio militar norte-americano, que oferece proteção àqueles que aderem à sua institucionalidade. A NATO ela foi criada num contexto de Guerra Fria. Então, havia ali um pacto, entre aspas, de pacificação na Europa, na Eurásia, que incluía a antiga União Soviética e depois a Rússia, mas os estados foram, obviamente, crescendo os seus exércitos. A Rússia fez isto e os Estados Unidos passou a ocupar territórios alheios, criando bases militares naqueles países que aceitavam, né, que se introduziam na NATO. Isso é interessante porque à medida que o tempo foi passando, a NATO foi se instalando cada vez mais próxima da fronteira da Rússia. E toda essa conversa sobre a Ucrânia, ela não começa na Ucrânia, ela é anterior e tem a ver com essa aproximação do poderio norte-americano, né, criando um estado de tensão na fronteira russa, né, e de forma que a Ucrânia seria como que um passo definitivo da ocupação fronteiriça ali com a Europa, o que obviamente era uma afronta ao poderio militar russo e que exigia uma resposta. Até então era uma resposta diplomática, mas os avisos de que isso iria causar um problema já vinham desde a década de 90, para vocês terem uma ideia.
Então aqui é interessante porque a gente tem como uma base da questão, né, o início, o que deflagrou o conflito, por um lado, esse intuito, né, de proteger-se, de olha lá o meu espaço, e por outro lado, uma predisposição ao ataque como que um direito, né? Eu não arredo o pé. Então foram dois chifrudos ali, dois bicudos, tentando dialogar por muito tempo. E infelizmente o mundo ainda opera numa lógica bipolar, não é? Que a Guerra Fria acaba por representar, mas com a ascensão da China e também com o crescimento, né, em termos assim econômicos da Índia e anteriormente do Brasil, que a gente perdeu esse lugar, a África do Sul, toda aquela lógica dos BRICS, o mundo foi ganhando um caráter multipolar. Então, no fundo, esta carta 4 de ouros também pode trazer muito à tona a ideia de um mundo que não quer deixar de ser como tal, ou seja, eu não abro mão do meu poder imperial, eu não aceito um mundo multipolar, eu não aceito outra forma de organizar a economia mundial que não seja em torno ao poderio, né, desta grande nação americana que é os Estados Unidos. E isso é muito próprio da nossa época, né? A gente está mesmo vendo aí toda uma propaganda muito intensa, e aí a gente chega no presente, que vem representado aqui pela carta Enamorados. Essa carta Enamorados, inclusive, ela é, segundo o tarô, a carta que simboliza o ano de 2022. Eu achei muito interessante que ela aparecesse nessa posição, porque o Enamorados ele vai trazer um conjunto enorme de significados muito profundos. O primeiro deles é o medo de partir para o futuro, né? O medo de abandonar a casa da mãe e ir criar uma casa para si com a nova mulher da vida, né? Na simbologia edipiana da coisa. É uma carta nessa representação que está aí na tela, que é a do tarô de Marsella, é isso que ela representa, né? A dúvida do homem namorado entre deixar a mãe, deixar a tradição, deixar a sua vida, olha só, deixar para trás, né, o 4 de ouros. Então, deixar o seu passado, tudo aquilo que o conforma e identifica, em busca de criar a própria casa, né, de ir para o novo lar com a nova mulher. É a simbologia básica e que tem a ver com posicionar-se perante o futuro. Os desafios chegam e eu vou aceitá-los, eu vou seguir para adiante, não vou ficar preso ao passado, mas o conflito ele existe, é sobre isso que a carta fala. E o quanto que aderir a esse futuro implica uma enorme capacidade de lançar-se no que é desconhecido, apaixonar-se, né? Mover-se pelas emoções e fazer delas o combustível, no sentido de vou porque quero, vou porque sinto que preciso. E aí, modernamente, essa carta ganha esta ilustração do tarô de Rider-Waite, que traz, por sua vez, um outro complexo, um outro problema psicológico, que é o da projeção. O olhar que eu tenho do mundo, ele advém do filtro que o outro representa para mim. Então, na ilustração, né, a mulher olha para o anjo e o homem olha para a mulher. Portanto, é como que a verdade chegará a esse homem por intermédio desta mulher. E a projeção é uma coisa muito corriqueira, né? Muito trivial da nossa vida. E no caso desta guerra, a gente tem várias coisas para pensarmos aqui. Primeiro, é aquilo que eu falava, a dificuldade de um mundo se reorganizar, né? Se colocar de uma forma diferente daquela que se vem. É sair da casa, no caso aí do pai, né? Do pai norte-americano, e se permitir criar uma casa no mundo que já é novo. É esse que é o grande problema, porque a projeção ela é uma coisa que nos atrasa muito o desenvolvimento. Justamente porque você, ao não buscar reconhecer por si próprio a verdade, aquilo que está no seu entorno, e tomar as decisões baseado principalmente na sua própria verdade, você fica à mercê do outro. E aí essa carta me traz muito esta chuva de informações que a gente tem recebido, né? E assim, eu não tenho acompanhado a guerra pela televisão,
eu acompanho a repercussão sobre a cobertura jornalística pelo Twitter, né? E o que eu vejo, para mim, é um pouco aberrante. Por exemplo, você tem capas de revista no Brasil indicando o presidente da Ucrânia como um herói, né? Esse senhor não é um herói, né? Assim, olhando a trajetória política dele, é uma figura perigosa. Não posso dizer que ele seja um indivíduo fascista, nazista, mas eu posso dizer que ele cresceu politicamente articulando-se a esses grupos e também apregoando um modo de fazer política altamente excludente e fascista, né? Além de ser um indivíduo representante de grupos econômicos, então não é por aí, não é um herói. Então essa lógica da santificação de um lado, né, e colocar assim os russos como os únicos malvados da história, lembra muito esse feitiço da projeção, né? E aí a gente vai brincando com isto e obviamente que podemos nos perder, podemos ser levados por uma corrente, quando nos dermos conta, vamos estar lá já completamente perdidos no paraíso do outro, né? Nessa coisa de, enfim, de acreditar que estamos de alguma forma lutando por uma verdade absoluta, né? E isso é basicamente projetar-se, entende? É você não ter condição de desenhar sua própria história, desenhar sua própria verdade. Então, do ponto de vista do presente, é assim que nós estamos, né? E a carta Namorados é uma carta também que repercute muito essa comunicabilidade, né? A nossa capacidade de nos comunicarmos. Porque na representação anterior a gente tem lá o Cupidozinho, que ele é também representativo disto. Então a gente tem principalmente uma guerra de propaganda. Não se sabe onde está a verdade. Está todo mundo perdido na projeção, né? E ainda por cima distraídos, né? Tem um festival da canção aqui na Europa, no Brasil tem Big Brother, então meio que a guerra ela não está ainda no cotidiano das pessoas, por enquanto, né? A gente vai ver daqui a pouco ali o que no fundo essa guerra vai representar para todos e todas nós. Então é interessante essa carta aparecer aqui, e inclusive porque, como eu falei, ela representa o ano de 2022. Então eu acho que esse ano vai ficar marcado pela guerra, como foram 2020 e 2021 marcados pela pandemia. Né? E é interessante imaginar que tudo isso que a gente está falando aqui ocorre ainda num contexto pandêmico. A pandemia não acabou. Né? E aí, o que nos espera ali ao virar da esquina? Um dois de paus. Que é o desencastelamento, né? Eu acho que assim, olhando para esse jogo, eu já adianto que eu penso que nós não vamos lidar com um conflito nuclear, a Terceira Guerra Mundial. Pelo menos por enquanto. Eu acho que não. Eu acho não. Eu vou dizer aqui. Podemos combinar de refazer esse jogo. Nós estamos em março, abril, maio, junho. Tá? Final do semestre, a gente, se ainda tiver guerra, a gente volta a falar aqui. Eu acho que tem grandes chances de se encontrar com dois de paus aqui, uma via diplomática. Por quê? Porque também um outro dado importante é que o conflito não acaba. Né? Pode ser que essa grande guerra, a grande tensão militar, ela vá diminuindo, mas a Ucrânia vai continuar mergulhada num conflito armado civil, no fundo. É isso que foi promovido ali. Mas de qualquer maneira, pensando, como eu falei, né? Somos nós os ocidentais e os eles aqui, a gente tem esse dois de paus indicando que o tema da guerra, o medo da grande guerra, eu acho que ele vai se apaziguar, porque provavelmente haverá uma via de negociação diplomática no sentido de diminuir pelo menos o risco de uma guerra de grandes proporções, né? Qual o obstáculo para isso? 9 de ouros, ou seja, autocracia, né? Porque sim, gente, não existem santos. O Putin é um descarado, corrupto e tal? É. O Zelensky também é. O Biden norte-americano também é. Não há santos. É isto, né? E aquela coisa, voltamos pro quarto de ouro. Ninguém quer
perder poder. E quando eu falo ninguém, não é o Putin, o Zelensky e o Biden. São os grandes conglomerados econômicos que esses homens representam. Eles não estão sozinhos. A gente tem que parar com a mania de personalizar os conflitos dessa magnitude. Mas, de qualquer maneira, para nós ficará, não é, esse teatro de indivíduos presunçosos, de indivíduos autoritários e de poderes que não querem arredar a mão, ou seja, uma enorme dificuldade de fazer essa virada histórica, né? E o que eu acho interessante é a carta estrela ter vindo representando aquele outro. E assim, minha gente, é engraçado mesmo, porque é uma carta muito interessante, muito bonita, e é uma carta que ela tem, no seu sombrio, ela tem o caráter da ilusão, né? De não conseguir enxergar o real, de ter a cabeça um pouco romântica demais. Pronto, então a gente pode também pensar na propaganda russa. O Putin estava no estádio há poucos dias, fazendo um grande discurso, vestido com uma armadura simbólica, né? Uma jaqueta, inclusive de uma grife caríssima italiana, mas que servia ao seu propósito de emular uma armadura, né? Então, claro que o povo russo está ali bastante também, o povo que eu digo, a parte russa que apoia a ação militar dele, está ali cheia também de coisas na cabeça. Por outro lado, essa estrela, ela me trouxe imediatamente, até pela simbologia básica, o fato seguinte, olha, pode ser que a Rússia não venha a sofrer tanto quanto se imagina o efeito das sanções econômicas impostas pela Europa e pelos Estados Unidos. A ver, vamos, como se diz aqui em Portugal. Eu acho que também, muita simbologia, né, gente? É assim, estrela, outra ideia associada ao arquétipo é a estrela guia, é aquilo que o céu é um sinal dos céus. Eu tô feliz com isso? Pessoalmente não, porque eu sou anti-imperialista, detesto impérios. Mas não há jeito, o mundo já não é um quintal do Império Norte-Americano. A Europa, enquanto bloco, é importante e representativa, mas já não é assim um peso tão grande, né? De forma que acho que já era para os Estados Unidos, ou seja, penso eu, olhando aqui para esse jogo, que o resultado final, obviamente nós não vamos receber a mensagem assim, mas o resultado final vai ser uma derrota desse bloco ocidental, né? No sentido de que eles, além de terem que recuar militarmente, ninguém está interessado em guerra nuclear, em nada disso, né? A Europa não tem condição. E daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas não é admissível uma guerra que atinja os países europeus do centro, a Alemanha, França. Não vai rolar, né? E, por outro lado, isso mostra que o mundo já está sob a influência de um outro tipo de imperialismo, que é o imperialismo chino-russo, sei lá como é que se diz isso, né? Enfim, a ver vamos, mas a carta estrela aqui me faz pensar mesmo de que enfim, essa guerra vai acabar por ser vencida, entre aspas, pelo lado asiático, vamos colocar assim, né? E o mundo não será o mesmo. Aí vem aqui o caminho que vai ser percorrido, carta Cavaleiro de Ouros, então devagar e sempre. Por isso que eu achava, né, que vai ser um ano marcado pela guerra, porque eu acho que vão ser negociações vagarosas, né, que vão exigir muito esforço, muita resiliência e que vai resultar no Cavaleiro de Espadas. Ou seja, de novo aqui até junho, que a gente combinou que a gente se fala de novo em junho, sobre guerra. Então, o Cavaleiro de Espadas ainda, obviamente, uma reconstrução dessa magnitude não ocorre assim tão rapidamente, né? Não se circunscreve apenas à Ucrânia. Existem nas reivindicações da Rússia 2 pontos que vão além da Ucrânia, de forma que o que se está falando aqui é de um redesenho mesmo da hegemonia econômica, dos imperialismos mundiais. Eu acho que isso demora um tempo, Cavaleiro de Espadas, indicando no final ainda
a necessidade de os acordos serem desenhados com muita calma, então a indicação de que os debates não vão cessar. É o que eu vejo, até porque o fundo do baralho vem com 5 de ouros. Existem muitos perigos aí à frente, não é? E a guerra poderá diminuir a impressão de uma guerra militar. Eu quero dizer assim, o perigo da guerra se expandir para além daquele espaço, eu acho que ele pode diminuir, né? Por outro lado, haverá ainda o conflito interno e haverá um outro nível de conflito, que é essa chantagem econômica, né? E que ela pode ser avassaladora. 5 de ouros. Porque nós estamos falando de um país, Rússia, por exemplo, na relação com a Europa, ela fornece pelo menos 20% do gás para a Europa. Então, perder isto vai implicar um enorme prejuízo ou uma diminuição da produção industrial, né? Já se fala aqui, né, na possibilidade de se economizar. As palavras são muito medidas, né? A imprensa portuguesa, pelo menos, não tem sido assim muito descuidada ao escolher as palavras. Então, em princípio, já se fala de eventualmente ter que se economizar no gás, já se ventilou a possibilidade de faltarem alimentos, né, de uma forma muito assim discreta, já se fala em economizar também nisso, mudar alguns hábitos. Então, é interessante pensarmos que esta guerra ela vai apenas estender um pouco as restrições que a pandemia impôs, de repensar ordens de consumo, olha o 4 de ouros, olha o 5 de ouros, repensar sistemas de produção, né, lógicas de consumo, hábitos individuais e principalmente naquelas sistemas de produção, né, repensar o uso das energias como gás e como petróleo, por aí vai. Mas o que eu quero dizer é que nós temos aí no horizonte, para além de junho, pelo jeito, ainda uma enorme dificuldade de se assentarem esses interesses. Então, eu vejo que o que nós estamos falando aqui, com esses 5 de ouros no fundo do baralho, eu até comentei isso num vídeo que eu fiz para o Instagram. Vou deixar o vídeo aqui embaixo em que eu comento a chegada do ano astrológico agora de 2022 e eu digo, não é? Mesmo, e aqui eu repito isso pelo jogo de tarô, nós vamos encarar um período aí de miserabilidade, entende? Que vai ser sentida de formas diferentes e por cada um de nós para cada um de nós, melhor dizendo, vai chegar de uma forma diferente, consoante a nossa classe social, o nosso lugar no mundo mesmo, né? No mundo social. Então, por exemplo, aqui em Portugal, as classes médias terão que repensar um consumo ou outro, terão que, né, verificar, mas para quem é pobre vai aumentar. Então, eu acho que a gente pode imaginar em breve, né, o medo da fome em algumas partes da Europa, né? E no Brasil, na América Latina, o cenário é muito duro, muito triste para o Brasil e para os países africanos. Eu acho que a gente tem que esperar muita pobreza, muita, não é? Descalabro econômico. Eu acho que é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Então, o que eu posso dizer a partir desse jogo de tarô é: eu acredito, olhando pelas cartas e mesmo pela minha própria análise, né, eu já sabia que guerra mesmo, assim, guerra mundial, né, conflito nuclear, eu acho que isso não é interessante para nenhum dos lados, né? Agora, o que é interessante para os lados é deixar esse conflito ideológico, essa guerra de propaganda que é o Enamorados, né? E que também o Cavaleiro de Espadas, num outro nível, fala dessa confusão, dessa coisa toda, de narrativas que não se entendem e que vão criando confusão, ponto. E uma luta de rearranjo econômico em nível global que vai, enfim, passar, né? vai iniciar-se com um período de grande empobrecimento. É isto. Eu acho que nós temos que nos preocupar com a pobreza. A nossa própria, mas também a pobreza de quem está do lado, de quem precisa mais.
e exigir, não é, dos estados nacionais, eu falo isso no vídeo do Ano Novo Astrológico, é a gente exigir dos estados, né, dos nossos governos nacionais, sistemas e políticas de proteção social, de garantia de alimento, de renda mínima, não é, para as pessoas poderem terem garantidos ali o seu sustento. Depois se vê o resto, mas infelizmente não é bem assim e é a gente aguardar, mas vamos lá, eu acho que a gente vai chegar em junho com a situação econômica bastante pior. Vamos conversar sobre isso então em junho. Fica aí o que eu li das cartas sobre esta guerra. Diante do que está acontecendo na Ucrânia, o meu cuidado foi, como eu disse no início, buscar ampliar fontes de informação e evitar esta narrativa de nós contra eles, nós os santos, eles os diabos. Né? Isso daí não dá. Não é assim que funciona na política e ainda mais na guerra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me deixa aqui no comentário a indicação se você gostaria de ter mais vídeos assim no YouTube. Eu fiz desse canal do YouTube um canal de análises mais robustas, mais demoradas, né? Vídeos assim um pouco mais complexos. E eu queria muito que você dissesse se você gostou de um jogo sobre guerra, se era legal trazer aqui outros jogos assim políticos também, e quais outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal. Se você procurar, tem vídeos interessantes. Tem um que eu gosto especialmente, que é um jogo de tarô que eu tinha feito sobre uma senhora que estava para falecer, e ficou um vídeo muito bonito, porque o jogo sobre o seu passamento foi belíssimo e eu transformei e quero trazer para cá mais exemplos, né, de tiragens que já passaram pela minha mesa. Eu acho que isso é bem interessante. Também tem aí as previsões para esse ano de 2022. Eu vou até revê-las, porque eu acho que lá tem ali alguma ideia de que a coisa não seria tão simples assim, né? E realmente chegou aí a guerra. Mas olha, vamos então ter fé, paciência, resiliência do Cavaleiro de Ouros, para a gente devagar e sempre superando esses desafios, né? Vamos limpar a cabeça e buscar ampliar a percepção sobre o que acontece, tá bom? E olha, para você que quer ver como é que isso impacta na sua vida, tanto o tarô como a astrologia podem ser muito interessantes. Eu convido você a dar uma olhada na possibilidade de marcar comigo uma consulta astrológica, para a gente poder dar uma olhada aí como é que essa confusão mundial vai atingir a sua vida, quais áreas serão mais atingidas, ou se você tem dilemas pontuais, mais pungentes, mais da hora, que você queira olhar, um tarô pode ser muito legal. Então me procure para a gente marcar a sua sessão, tá bom? Lhe agradeço muito que você deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo e o meu canal e as redes sociais com pessoas que se interessem por tarô. No mais, é agradecer muitíssimo por você ter chegado até aqui, deixar com você o meu grande abraço, desejo muita paz e muita saúde para todos e todas, e até a próxima. Tchau, poeta, tchau, poetisa.